Então a gente vai falar agora da escala. Lá no livro de geografia, lá na página 142 do livro de geografia de vocês, ela tá falando e nós vamos trabalhar com a escala. Tem um mapa, tá? Nesse mapa você tem várias legendas explicando o que cada legenda significa, tá? Então, o que é a escala? Escala é a relação entre as dimensões dos elementos representados em um mapa, carta, fotografia ou imagem e as correspondentes dimensões na superfície terrestre. A escala pode ser de dois tipos. Ela pode ser numérica, mas ela também pode ser gráfica, tá? Numérica, quando tem a escala que vem com a numeração em quilômetros, tá? 1.500 quilômetros. Então, essa é a parte numérica. E a parte gráfica é quando você tem apenas o quê? O mapa com uma imagem direcionando e te mostrando essa escala. Então, continuando. A escala numérica, ela é expressa por uma fração ou proporção. Por exemplo, uma escala de 1.100, ela significa que 1 centímetro na representação corresponde a 100.000 centímetros ou 1 quilômetro no território real. Assim, o denominador indica quantas vezes as medidas reais foram reduzidas, certo? Quanto maior for o denominador, menor será a escala e menor será a riqueza de detalhes da representação. Quanto menor for o denominador, maior será a escala e maior será a riqueza de detalhes na representação. Isso quer dizer, quando você tem, né, um denominador com um maior número, você vai ter aí uma representação rica, né, em termos de detalhes sobre essa representação. E lá na página 142 do livro de geografia de vocês têm lá, né, o mapa, e nesse mapa você tem uma escala, uma numeração em escala, certo? Você tem o nome desse mapa, que é muito importante, e você tem a legenda desse mapa, que através dessa legenda você sabe o que cada cores significa, o que cada corzinha está sendo representada, ok? Lá na página 143, ela está falando sobre a escala gráfica. Estávamos falando da escala numérica, agora nós estamos falando da escala gráfica. A escala gráfica é a representação gráfica de escala numérica sobre a forma de uma reta graduada. Veja o exemplo aqui dessa escala gráfica, tá? Você percebe como é colocado uma escala, tá? Na escala acima, vê-se que as medidas do terreno são de 20 e 40 quilômetros. Utilizando uma régua, é possível verificar que cada parte da escala tem 1 centímetro. Assim, este exemplo de escala gráfica indica que 1 centímetro no mapa equivale a 20 quilômetros ou 12 milhões de centímetros no terreno, e 2 centímetros no mapa equivale a 40 quilômetros ou 4 milhões de centímetros no terreno. Então, é uma multiplicação aí que ele aumenta, né? É uma multiplicação que ele vai aumentando. Não esquece que de centímetro para quilômetro, você vai multiplicando aí por 1000. Para medir a distância em uma escala gráfica é preciso: primeiro, você vai utilizar uma régua para delimitar as medidas do papel. Segundo, você vai sobrepor a distância na escala gráfica. E terceiro, você vai ler o resultado obtido, tá? Essa partezinha aqui
é como se você fosse fazer uma experiência se realmente, né, dá para fazer ou montar uma escala gráfica, certo? A página 144, a gente vai para atividade. Nessa atividade, a primeira questão, você vai escrever a resposta às perguntas apresentadas abaixo. Então, já fizemos a explicação da atividade, do assunto, agora você vai ler novamente o assunto para responder as questões aqui do livro. Letra A, o que é escala? Lá no teu livro está dizendo, né? Quais os tipos de escala? O que é a escala numérica? O que é escala gráfica? E a segunda questão, qual a relação entre o denominador da escala numérica e a riqueza de detalhes no mapa? Justifique, né? Você vai registrar a sua resposta no espaço abaixo. Você vai fazer, né, a comparação. Eu acabei de explicar sobre os denominador maior, menor e também em relação às riquezas de detalhe nas representações, tá? Então, tá muito fácil. Então, vamos lá fazer essa atividade. E a terceira questão, que é a página 145, ela tem aqui, ó, escreva abaixo passo a passo para a medição de distância por meio da escala gráfica, né? Eu acabei de explicar a primeira, a segunda e a terceira parte. Então, tá muito fácil. Quarta questão, você vai observar essa representação do mapa que você tem no teu livro e vai numerar, né? Vai numerar de acordo, sendo o mesmo local em diferentes escalas, e você vai numerar da maior para a menor, ok? Então, vamos continuar nossa leitura, realizar a atividade e já a gente volta para fazer a correção, certo?